E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido todos vocês nessa tarde mais uma vez para que nós venhamos ler juntos mais uma vez o livro de Salmos de número 78. Vamos lá. Peço todos os que estão agora assistindo esse vídeo que prestem bastante atenção. Ouçam. Todo aquele que é filho de Deus ouve a voz do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Deus e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e prestem atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios. E explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos. Coisas que os nossos antepassados nos contaram. Aprendemos com eles. Nós aprendemos com eles. E os filhos e as filhas, que dá no mesmo sentido, não querem nessa época, hoje, aprender com seus pais, com as suas mães, que já viveram antes, primeiro, do que eles. Os pais e as mães vêm primeiro. Temos que honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, amar pai e mãe em todo o sentido. Não as esconderemos, não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Nós contamos e anunciamos o que ele fez no passado e agora, na minha vida e na tua vida. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Está vendo que os filhos têm que aprender com seus pais, com as suas mães? Tem que respeitar, amar e ser dedicado e obedientes a eles, e não desobedientes. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é louvado nos quatro cantos da terra. Ainda há filhos de Deus que os louvam, que os agradecem por tudo que ele fez e faz, agora, no presente. Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Covardes, não se uniram, foram desobedientes e covardes, deixando os seus irmãos sozinhos. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei.
foram desobedientes. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoar, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas, para benefício do seu povo, para livrar, proteger, guiar o seu povo até, se possível for. Deus, ele abre mar, abre terra, mas o seu povo, ele dá vitória. Nunca se esqueçam disso. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Deus nunca deixou o seu povo, seus filhos, sozinhos, desamparados, desabrigados. Deus nunca fez isso. Deus sempre os acolheu. Deus sempre os protegeu e os livrou dos seus inimigos. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Deus deu muita água para o seu povo beber, matou a sede de muitos dos seus filhos e ainda não agradeceram. E ainda muitos foram desobedientes e ingratos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova. Aí Deus disse: é agora, vou mostrar a minha ira, vou mostrar o meu furor, pedindo a comida que queriam para comer. Já não queriam comer o que o seu Criador, o seu Pai, dava. Já queriam comer o que Deus não dava para eles, o que Deus não queria que eles comessem. Falaram contra ele e dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? E Deus só ouvindo. E Deus somente ouvindo eles murmurarem. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Por que tanta dúvida? Por que tanta rebeldia? Tanta ingratidão? Esse povo não sabe que eu os ajudo, que eu os protejo, que eu os sustento, os alimento? Por que que eles estão duvidando de mim? Há alguma falha em mim? Quem são esse povo para mim pôr à prova? Será que eles são meus professores? Será que eles são meus pais? Ou eu sou o professor deles e pai deles? Agora vou agir. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas
se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Deus dizendo para eles: vocês não me botam à prova, porque na prova que vocês me botam eu passo. Mas se eu colocar vocês na prova, vocês não vão passar por ela. Vocês me colocaram à prova, e na prova eu passo. E eu coloco vocês na prova, e nela vocês não passam. Porque são desobedientes, rebeldes, ingratos. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes de mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel, por desobediência. Por desobediência, Deus os matou. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar contra o Senhor nosso Deus e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Sabe, há momentos que o ser humano, ele desobedece o Senhor nosso Deus, peca contra ele, contra o Senhor nosso Deus, que até mesmo as nossas vidas não valem nada para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele deu a vida e ele mesmo tira. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha. Lembrava que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar o Senhor nosso Deus. Mas não enganavam. O Senhor nosso Deus os conhecia e sabiam quem eles eram. Um povo teimosos. Que muitas das vezes o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso estendeu as mãos para os ajudá-los, os protegê-los. E mesmo assim, eles não agradeciam. Continuavam na teimosia, na rebeldia. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Espero que vocês sejam todos fiéis e obedientes à nova aliança, que é Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê e for batizado serão salvos. Quem não crê já estão condenados. Foi o meio que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso deu
para que todo o povo viesse a crer no seu filho e não viesse a perecer, mas viesse ser salvo por meio dele. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Sabe por que Deus parou? Porque se Deus continuasse tão irado, não iria sobrar nenhum dos seus filhos. Nenhum iria sobrar. Aí Deus perdoava, eles paravam de matá-los por causa da rebeldia. Deus parava quando perdoava, mas quando eles se revoltavam de novo contra o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele dizia: agora eu vou dar o exemplo. Quando Deus matava, muitos voltavam arrependidos, mas de lábios e não de coração puro. Lábios impuros, mas não de coração puro. Muitos voltavam de lábios impuros e não de coração puros, arrependidos. Lembrou que eles eram mortais. Isso Deus lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Deus fica triste quando o seu povo se rebela, desobedece, fica contra o Senhor nosso Deus e vão embora, os abandonando. Aí Deus mata, é a verdade, Deus mata para não perder para o diabo. Deus não perde para o diabo. Deus mata, mas não perde para o diabo. Então sejam obedientes ao Senhor nosso Deus, e todos que foram embora, voltem enquanto ainda há tempo, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo nessa tarde que está irado com todos os rebeldes e desobedientes. Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoar, na terra do Egito. Ali, ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Para livrar e dar salvação ao seu povo, o Senhor nosso Deus, ele mata os seus inimigos. Ele mata. Mandou moscas para os atormentarem, e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor, e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte para os egípcios.
Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho dos egípcios. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus matou muitos inimigos do seu povo. E ainda hoje, Deus é tudo. Na minha vida e na tua vida, Deus é tudo. Se tu crê, estás crendo? Deus é tudo. Na minha vida e na tua vida. Os teus inimigos e os meus inimigos não são nada diante do Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus. O Deus de Israel. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras. Enquanto o seu povo avançava, repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram outra vez contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. De novo, não obedeceram aos seus mandamentos. Quiseram ficar sozinhos. Mas vamos ver lá o que foi que o Senhor nosso Deus fez com eles. E foram desleais e rebeldes, como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas, está no mesmo sentido, com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que eles ficassem enciumados. Deus fica triste e ao mesmo tempo irado quando você deixa de o obedecer, deixa de o reverenciar, de o amar, de o respeitar e começar a adorar ídolos. Ele fica irado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada e foi embora. O povo ficou sozinho, rejeitado e abandonado, à deriva dos inimigos, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado, entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Abandonou Deus, saiu da presença de Deus, vai pagar o preço. Aí você diz, mas eu saí faz muito tempo, ainda não pagou não. Mas espera que vai acontecer. No piscar de olhos, tu vai ver. Muitas vezes, muitos não conseguem nem ver. Desce a sepultura. Não consegue nem ver. Espera que vai acontecer. Continua. Porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz, aquele que é limpo, continue a se limpar mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E aquele que é
imundo imundeça-se mais ainda. E aquele que é obediente ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, continue na obediência, continue na dedicação somente a Ele. Deixe quem quiser ser desobediente, desleais, infiéis, ingratos, desrespeitosos, para lá. Mas você e eu, nessa tarde o Senhor está dizendo assim: sejam obedientes a mim, como eu sou obediente ao meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Se chorassem, também ia morrer. Os inimigos matavam. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. Sabe por que Deus escolheu a tribo de Judá? Porque da tribo de Judá saiu o guia, saiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a tribo de Judá era mais obediente do que as outras. Melhor dizer, era obediente do que as outras tribos. O Monte Sião que ele tanto ama, ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. A terra está segura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas para fazer a vontade dele, para ser obediente a ele. Deus tira você do lamaçal, da lama, da derrota, da vergonha, do desespero, da angústia, da tristeza, para te dar vitória, mas para um único propósito de você ser obediente a Ele. Você quer ser obediente ao Senhor nosso Deus? Então se prepara, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu vou te tirar, vou resolver o teu problema, vou tirar da lama, vou perdoar os teus pecados, os teus erros, tuas falhas, vou te exaltar na terra, vou te honrar, mas para que tu seja meu filho obediente. Meu filho obediente. Obedeçam quando ele te tirar da lama. Da lama, ele vai te tirar da lama para te dar vitória. E na verdade ele já está te tirando da lama. E é hoje, não é amanhã não. É hoje. Creia então somente que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está te tirando da lama, do lamaçal, do pecado, está te colocando teus pés na rocha, que é o seu Filho, o Messias, chamado Cristo Jesus. Deus está te colocando, está te ligando no seu Filho, para que você venha ter vitória. Seja mais que vencedor nessa tarde, através do Messias chamado Cristo Jesus. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele tirou do curral de ovelhas para o servir.
quando ainda pastoreava o rebanho, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. E ainda tinha muitos que ainda diz: ah, Deus não escolheu pastores coisa nenhuma não. O Senhor Jesus não escolheu pastores coisa nenhuma não para ser pastor não. Deus, ele é o nosso pastor. Sim, correto, concordo. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso pastor. Salmo 23. Está escrito: ele é o nosso pastor. Mas se você ainda anda nos caminhos errados, você não é ovelha de Deus. Você não é ovelha, não. Você ainda é, sabe o quê? Cabrito. Você ainda é cabrito se você não deixa Deus te guiar. Se Deus, ele é o teu pastor, como é que você ainda anda por caminhos errados? Se ele só quer te dar o bem e o melhor. Se ele só quer o melhor para tu. Só quer colocar tu nos caminhos certos. Em pastos verdejantes. Vamos lá. Enquanto ainda o rei Davi ainda era jovem demais, quando ainda pastoreava o rebanho de ovelha do seu pai, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Amém. Glória a Deus. Há pastores, sim, mas não há pastora para conduzir o rebanho do Senhor nosso Deus. É a verdade. Goste quem quiser gostar. Ouça quem quiser ouvir. Entenda quem quiser entender. Compreenda quem quiser compreender. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não escolheu mulheres nenhuma para ser pastora do seu rebanho. Prova-me na Bíblia. Todos vocês que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, prova-me que ele escolheu pelo menos uma única mulher para ser pastora do seu povo. Não tem. É herético. É heresia. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, mas vocês estão se perguntando, e o ID? Não é assim? E o ID de Jesus? Sim. E o ID de Jesus é que você vá. Ele disse para os seus discípulos depois de sua ressurreto: ide pelo mundo. Vão e preguem o evangelho. Todo aquele que crê. Não é aquela. Ele não diz todas aquelas que crê, não. Todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Porque a mulher ela só é salva dando à luz a filhos varões. E se for dedicadas e obedientes na obra do Senhor nosso Deus. Na obra. Ide pelo mundo, preguem o evangelho a toda a pessoa. Todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Aquele que não crê já estão condenados. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele deu a tarefa, foi para os homens. Pregar o evangelho, ser pastores, e ensinar o seu povo a como andar no caminho. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse que ninguém vai até o Pai senão por mim. Ninguém vai.
Ninguém vai até o Pai senão por Ele. Irmãos, irmãs, ouçam com bastante atenção. Deus é amor e quer salvar todos. Mas para salvar todos, todos têm que obedecer. Sejam obedientes em tudo. Agora todos vocês fiquem em paz. Não vou mais adiante, não.